Saudações Brasil, Caio Belotti falando. Depois de um longo tempo de férias forçadas na Gulag do Zuckerberg, estou de volta e dessa vez para falar sobre as eleições 2018, fazer um prognóstico, uma análise do que está acontecendo. Essa minha análise vai perturbar muita gente, principalmente meus amigos tucanos, que acreditam que João Dória é a melhor opção, mas vamos deixar isso quieto. Por enquanto, eu só digo, a bola da vez é Jair Bolsonaro. E eu digo isso com toda certeza, com toda garantia. Se Bolsonaro for candidato a presidente, ele tem tudo para estar no segundo turno, provavelmente contra o Lula ou contra o Ciro Gomes. E o PT sabe disso. Os estrategistas do PT são tão inteligentes que estão tentando, de todas as maneiras, bloquear a candidatura do Bolsonaro através do STF, através do ativismo judicial, ou então difamá-lo de antemão, de modo que ele chegue mais fraco às eleições, usando para isso até a Igreja Católica, através de hereges, vagabundos, bandidos de batina infiltrados dentro da igreja, como aconteceu agora com o pedófilo padre Júlio Lancelotti lá de São Paulo. O PT sabe muito bem do perigo, do risco que Bolsonaro acarreta para o sistema político brasileiro. Por isso mesmo, o que eles fizeram? Colocaram caçar Jair Bolsonaro como uma das suas metas no seu caderno de teses editado alguns anos atrás. E o PT está fazendo tudo para isso, porque no Brasil, eu até fiz uma provocação agora no meu Facebook falando que no Brasil existem dois tipos de político, os corruptos e Jair Bolsonaro. É claro que isso é uma simplificação grosseira, que nós temos dezenas de deputados estaduais muito bons, temos centenas de vereadores muito bons pelo Brasil afora e temos até um grande senador, um homem de bem, sério, correto, que é Magno Malta. A minha simplificação quis dizer o seguinte, que no Brasil existem dois tipos de políticos, aqueles que se vendem ao sistema, aqueles que se vendem a George Soros, Rockefeller, que se vendem à corrupção, que se vendem à doutrina dos grandes partidos, e aqueles que são independentes, aqueles que são autônomos. E essa classe é personificada por Jair Bolsonaro. E nesse momento que se fala tanto em ética da política, nesse momento que a Lava Jato está aí punindo doa quem doer, nada melhor do que Bolsonaro como candidato a presidente, porque ele é uma pessoa que, por mais que tentem jogar merda nele, ele tem a moral ilibada. Ele não se envolveu em nenhum esquema de corrupção. E essas investigações estão aí para provar isso. Enquanto políticos, antigamente tidos como certinhos, como santos do PSDB e de outros partidos, estão encrencados, Bolsonaro cada vez mais se apresenta como a única alternativa ética, independente do partido que ele esteja. Bolsonaro é o político que foi citado positivamente por Joaquim Barbosa, um homem de esquerda, como o único político do Partido Progressista que recusou fazer parte do esquema do mensalão. E foi citado como único político também que recusou doação de campanha da Friboi, da JBS. Isso conta muito a favor dele. E não se enganem, as pessoas com a Lava Jato estão cada vez mais tendendo a votar no Lula. Se houver qualquer outro candidato de oposição que não seja o Bolsonaro no segundo turno e esse candidato tiver fama de corrupto, as pessoas vão votar no Lula, o cidadão mais pobre, que é quem elege o presidente. E eu digo por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, se são todos ladrões, eu vou votar pelo menos no ladrão que fez algo pelo pobre. Então não adianta nada colocar lá Lula e Zé Serra, Lula e Alckmin, Lula e Aécio Neves, que o Lula vai ganhar, porque o Lula é tido como alguém que ajudou os mais pobres. Isso a gente sabe que é uma grande mentira, que é uma grande falácia, que o Lula surfou numa grande onda econômica, que o Lula, na verdade, pegou programas sociais que já existiam, mudou de nome e fez um grande marketing em cima. Mas para os pobres, isso ficou. E são os pobres que vencem a eleição. Não são os ANCAPs, os metacapitalistas, não são esses loucos que ficam na internet falando bobagem, teclando sobre libertarianismo. Pelo contrário, é o cidadão comum, é o peão de obra, é o garçom, é a pessoa que acorda cedo, pega no batente, não acompanha muito política, sabe de ouvir falar. E nessa pessoa comum, o Bolsonaro chega muito bem, porque ele vai nos programas que essas pessoas assistem. Ele vai no Super Pop, vai no Ratinho, vai no Raul Gil e fala a linguagem dessas pessoas. Enquanto o político tucano, que é todo engomadinho, chega lá e fala tergiversar, o que o Bolsonaro faz? Ele usa o termo que o povão entende, que é enrolar. O Bolsonaro, ele não fica citando planilhas estatísticas, como muitos querem que ele cite, até muita gente criticou ele pela participação no Danilo Gentili, querendo que ele seja um candidato engomadinho, que cite estatísticas, que fale de dados econômicos. Esse não é o perfil dele. O Bolsonaro, ele tem a grande vantagem de ser o candidato que fala a linguagem do povo, que pensa como o povo e por isso mesmo é atrativo para o povão.
Ele é o único candidato que o povão vê como ético e vê como alguém próximo. É a grande questão que foi até falada na época da campanha do George W. Bush, que falaram, um dos motivos que fez ele ganhar a eleição é porque ele é um candidato que o cidadão comum vê como alguém que tomaria cerveja. O Bolsonaro também é o candidato que o cidadão comum vê como alguém que ele tomaria cerveja. Ao contrário do Dória. Aí agora eu entro na grande polêmica nos meios conservadores e liberais. Muita gente encantada com Dória, pensando que espetáculo a administração dele como prefeito de São Paulo, que espetáculo a vitória dele em primeiro turno. Gente, São Paulo é totalmente diferente do resto do Brasil. Uma coisa é um candidato ganhar em São Paulo, outra coisa é um candidato ganhar no Brasil. Em São Paulo as pessoas procuram um gestor, um CEO. No Brasil as pessoas procuram um amigo, um pai, um líder. Ninguém no Brasil quer um executivo engomadinho, uma pessoa que fale a linguagem do mercado. Muito pelo contrário. O brasileiro elegeu o torneiro mecânico. O brasileiro elegeu a dona Dilma, semi-analfabeta, que mal sabia falar as palavras. O brasileiro é um povo que vota em alguém parecido com ele. É diferente do paulista, que vota em alguém parecido com seu chefe. E o Dória tem a grande questão de ser um empresário, de ser um self-made man, que para o paulistano e até para os Estados Unidos isso é uma coisa muito positiva. Mas para o brasileiro em geral, que ainda está muito dominado pelo marxismo, o homem que é um empresário, que é um investidor, é aquele cara que é considerado um explorador, que é considerado alguém que, na verdade, é um corrupto, um ladrão, ou então é alguém que não gosta do pobre, que trabalha contra o pobre. E o Dória está num partido totalmente complicado, totalmente envolvido na Lava Jato, totalmente envolvido em todos os esquemas de corrupção e representa caciques, grupos políticos que vão ser tratados na campanha. A questão da visão negativa das pessoas sobre o governo FHC ainda é muito forte, pois isso é trabalhado dia após dia nas salas de aula. E mesmo as gerações que vieram depois, que não conheceram o governo FHC, têm uma visão muito negativa do mesmo. O PSDB não tem chance de eleger um presidente. Esqueçam o PSDB, a gente tem que parar com essa dicotomia PT e PSDB. Nós não vamos vencer o socialismo real, carnívoro, com o socialismo herbívoro, fabiano. A única forma de vencer o socialismo é colocando um candidato conservador que fale a linguagem do povo, mas sem um viés economicista, sem um viés intelectualizado, que fale olhando nos olhos das pessoas e fale o que as pessoas querem ouvir, que é a questão da segurança pública, que é a preocupação número 1 do brasileiro, conforme mostrado em todas as pesquisas, e é a questão principalmente da economia. Mas economia para o brasileiro não é números, tabelas, estatísticas, não é Carlos Alberto Sadenberg, é saber, eu vou ter um bife no jantar, eu vou conseguir comprar um frango, eu vou estar desempregado ou vou estar com emprego, eu vou poder ter um carro, vou poder ter uma casa própria. E o Bolsonaro, ele passa a segurança nesse aspecto. Ele não precisa de um discurso muito elaborado economicamente, ele precisa olhar no olho do cidadão, falar o que o cidadão quer ouvir e passar uma boa imagem. Ele não pode se mostrar como um político vendido para o capital estrangeiro, porque o brasileiro é contra isso. Ele não pode se mostrar como alguém ligado a interesses que não são os interesses do pobre. Ele tem que garantir para o pobre emprego e renda. Isso ele é capaz de garantir, pois ele fala a linguagem do pobre. E ele não tem contra ele todas as denúncias relativas às privatizações do governo FHC. Ele não tem contra ele todas as denúncias relativas ao fato de representar interesses do empresariado. Eu garanto uma coisa para vocês, o único candidato de oposição ao PT ou ao grupo petista socialista capaz de chegar ao cidadão comum, ao cidadão mais pobre, é Jair Bolsonaro. O PT entende isso, por isso que o PT está batendo tanto nele. O PSDB entende isso e por isso que o PSDB está fazendo o possível também para impedir a candidatura Bolsonaro, sendo até canalha e não ajudando no que tange a sua imunidade parlamentar, quando, na verdade, isso é um problema que destrói o legislativo brasileiro como um todo. Bolsonaro é a solução para a direita brasileira. Vamos parar de enrolar, vamos parar de pensar em ideais e vamos abraçar o fático. E o fático é, finalmente, temos um bom candidato e esse candidato tem tudo para ser eleito, basta nós apoiarmos, basta nós fazermos campanha de graça. Trump ganhou falando a linguagem do povo. Trump ganhou falando a linguagem do trabalhador médio que durante décadas votou nos democratas. Trump não ganhou por ser um empresário, apesar de estar num país que o empresariado é valorizado. Trump ganhou, apesar disso, por ser uma figura de mídia e por ser alguém que falava a linguagem do trabalhador desempregado, do trabalhador que estava com uma série de demandas. Bolsonaro fala essa linguagem e Bolsonaro é alguém que passa firmeza na principal demanda dos brasileiros, que é a segurança pública, que é uma demanda que ninguém mais pode falar, pois todos têm rabo preso com os direitos humanos. Muito obrigado, grande abraço.